A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, irmãos, que estão assistindo mais um vídeo. E hoje eu tenho aqui mais um pedacinho do entendimento da palavra de Deus para passar para vocês. Mas antes de nós entrarmos na palavra, vamos fazer uma oração para Deus falar conosco. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro na tua presença nesse momento e eu venho te pedir, fala conosco na tua palavra, Pai. Vem trazendo ao nosso coração a força que nós necessitamos para perseverar até o fim. Não nos deixe desistirmos do Senhor, dos teus mandamentos, da tua palavra por nada, nem por ninguém, Pai. Abençoa a nossa vida em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre nós não nos desviarmos do foco, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus também passou muitas batalhas aqui na terra e nós vamos olhar um pouquinho hoje, um pouco das batalhas que Jesus Cristo passou e nós vamos aprender com ele como nós devemos agir. Amém, irmãos? Vamos entrar na palavra de Deus. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá no livro de Marcos, capítulo 3. Marcos capítulo 3, a partir do versículo 13. O título diz assim na Bíblia, a eleição dos 12, né, irmãos? Aqui Jesus Cristo estava elegendo os 12 para dar uma missão para eles. Diz assim no versículo 13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Versículo 14. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Versículo 15. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Versículo 16. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Versículo 18. André e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o Zelote. Versículo 19. E Judas Iscariote, o que o traiu. Irmãos, olha para você ver. Jesus Cristo chamou para eles 12 discípulos e deu para eles uma missão e deu poder também de curar enfermidades e de expulsar demônios, irmãos. Mas hoje o foco aqui não é isso. O foco aqui está a partir do versículo 20. Está escrito assim no título, a blasfêmia dos escribas. Está escrito assim no versículo 20. E foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Quer dizer, Jesus e os discípulos foram para uma casa, né? Aí no versículo 21 diz assim, ó. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. Irmãos, olha aqui para você ver. Jesus estava fazendo a missão que Deus tinha dado para ele. Ele chamou os 12 discípulos, deu para eles o poder para curar as pessoas, para expulsar demônios. Jesus estava fazendo ali a obra de Deus. E o que acontece? Eles foram para uma casa e a casa encheu de multidão. E quando os parentes de Jesus ouviram o que Jesus estava fazendo, irmãos, eles disseram que Jesus estava louco. Olha aqui para você ver, ó, no versículo 21 diz assim, ó. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. Olha para vocês verem, irmãos, Jesus fazendo a obra de Deus, fazendo o que o Pai tinha ordenado a ele que fizesse aqui na terra. Jesus foi criado, irmãos, com a Maria, o José e os irmãos dele. E o que acontece? Jesus cresceu, começou a fazer a obra de Deus, e quando ele estava fazendo a obra de Deus, irmãos, os próprios parentes de Jesus chamaram Jesus de louco. Olha o que está escrito aqui no versículo 21. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. Ô, irmãos, às vezes isso acontece até conosco, dentro da nossa casa também aconteceu com Jesus Cristo, e às vezes acontece conosco, às vezes a gente se converte a Deus e as pessoas começam a falar que fizeram lavagem cerebral na nossa cabeça, começam a falar que nós estamos ficando loucos, que o nosso comportamento não está correto e tal, e tantas coisas, irmãos. E isso também aconteceu com Jesus Cristo, e não foi qualquer um que saiu para o prender, não. Aqui está escrito assim no versículo 21, ó. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. Aí no versículo 22 diz assim, ó. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam,
tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa demônios. Olha para você ver, irmão, já não bastava Jesus está sendo chamado de louco pelos próprios parentes dele, e ele lá insistindo em fazer a obra de Deus. De repente vem o quê? Os escribas, e chama Jesus de quê, irmãos? Chama Jesus de demônio. Olha aqui no versículo 22, ó. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa demônios. Olha para vocês verem, irmãos. Jesus foi chamado de louco pelos próprios parentes dele. Depois Jesus foi chamado de endemoniado pelos escribas, que eram pessoas que estudavam a lei, né? E estava ali chamando Jesus de endemoniado. Aí no versículo 23 diz assim, ó: e chamando-os a si, Jesus chamando, né? Diz assim, ó: e chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Versículo 24. Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Versículo 27. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do juízo, do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Olha para você ver, irmãos, Jesus ali fazendo a obra de Deus, se esforçando para obedecer todo o mandamento de Deus. E aí vem os parentes de Jesus, depois de Jesus fazer uma missão de dar poder aos discípulos, que foi ordem de Deus, vem os parentes de Jesus e fala que Jesus está louco, irmãos. Depois vem, irmãos, os escribas falando que Jesus Cristo tinha demônio, irmãos. Isso vai acontecer com todos nós que servimos a Deus verdadeiramente. As pessoas estavam ali acusando Jesus, por quê, irmãos? Porque Jesus estava incomodando Satanás, fazendo a obra de Deus. E toda vez que a gente incomoda Satanás fazendo a obra de Deus, aparece pessoas para nos levantar falso, aparece pessoas para lutar contra a nossa vida, aparece pessoas para tentar nos derrubar, irmãos, porque nós estamos incomodando Satanás e os anjos dele. O Satanás, ele não se importa, irmãos, com aquela pessoa que já está fazendo a vontade dele. Ele não está precisando ter trabalho nenhum com aquela pessoa, porque se aquela pessoa morrer fazendo a vontade de Satanás, ela vai ficar junto com ele lá no fogo eterno, irmãos. Mas o Satanás, ele fica incomodado com quem está fazendo a obra de Deus. E o Satanás, ele ficou incomodado com Jesus Cristo ali fazendo a obra de Deus. Quando Jesus Cristo começou, irmãos, a dividir o poder que Deus tinha dado para ele com outras pessoas, ele começou a dividir o poder que Deus tinha dado para ele com os discípulos. Ele deu poder para os discípulos pregar, ele deu poder para os discípulos expulsar os demônios, ele deu poder para os discípulos curar as enfermidades. Quer dizer, o povo aonde os discípulos chegassem ia ser curado, ia ser abençoado, ia ser liberto. E aí se incomodou Satanás, irmãos. E aí o Satanás se levantou contra Jesus, usando pessoas para dizer que Jesus estava louco, usando pessoas para dizer que Jesus tinha demônio, irmãos. E isso acontece com todos nós que somos a Deus. Se dentro da sua casa, se entre as pessoas que te rodeiam ali, as pessoas estão se levantando contra você, te acusando, irmãos, não se importa com isso não. Continua no foco. Se você observar aqui, Jesus Cristo não parou de fazer a obra de Deus por nada disso. Às vezes machuca, irmãos, dói. A gente ouvir de uma pessoa que a gente ama, a gente lutando por aquela vida, para ganhar aquela vida para Jesus, e a gente ouvir da boca de uma pessoa que a gente ama que nós temos demônios, que nós somos loucos. Isso machuca, irmãos. Mas você pode sentir dor, mas essa dor não pode paralisar aquilo que Deus te mandou fazer na sua vida. Não deixe nada te paralisar, não. O seu foco não é o homem, o seu foco é Jesus Cristo, o seu foco é a palavra de Deus. Olha aqui o que diz no versículo 31, irmãos, está escrito assim o título: a família de Jesus. Aí no versículo 31 está escrito assim, ó: chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. Olha para vocês verem, lá no versículo 21 estava escrito assim: quando seus parentes ouviram e saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. Quando os parentes de Jesus saíram para prender Jesus, eles estavam falando que Jesus estava louco. Aí eles chegaram onde Jesus Cristo estava. Olha aqui no versículo 31 está escrito assim, ó: chegaram então seus irmãos e sua mãe, estando
de fora, e estando de fora, mandaram chamar. Olha para vocês verem, irmãos, se você observar aqui, chegou quem para prender Jesus, dizendo que Jesus estava louco? Os irmãos de Jesus e a sua mãe. Irmãos, olha aqui, está escrito que os irmãos de Jesus saíram para prender Jesus, dizendo que Jesus estava louco, e a mãe deles foi junto com eles, irmãos. Por que os irmãos de Jesus estavam dizendo que Jesus era louco? A Maria, ela sabia quem era Jesus Cristo, irmãos, mas aqui, isso aqui demonstra para a gente que a Maria não estava passando para os filhos dela quem era Jesus Cristo, irmãos. Ela conhecia Jesus Cristo, ela sabia a missão que Jesus Cristo tinha aqui na terra, ela sabia o milagre que Deus fez dentro dela, fazendo o Espírito Santo gerar nela Jesus Cristo, irmãos. Mas pelo visto é que ela não passou isso para os filhos dela, ela não mostrou para os filhos dela quem era Jesus Cristo, irmãos. E aqui no versículo 31 diz assim, ó: então chegaram seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-nos chamar. Para que eles tinham ido ali, irmãos? Lá no versículo 21 diz que eles iam prender Jesus, dizendo que Jesus estava louco. Oh, irmãos, Jesus não estava louco, Jesus estava fazendo a obra de Deus. Eu não estou louca, você não está louco, você não é um endemoniado, nem eu sou uma endemoniada. Nós estamos fazendo a palavra de Deus, nós estamos praticando o que Deus mandou, irmãos. Quando a gente decide obedecer a Deus acima de todas as coisas, a afronta se levanta contra nós mesmos, porque o Satanás não fica satisfeito, porque ele sabe que na minha obediência e na sua obediência tem vitória para nós diante de Deus, e a vitória vem com certeza, irmãos. Então aqui o Satanás usou até os próprios irmãos de Jesus para ir ali querer prender Jesus. Aí olha o que diz no versículo 32: e a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Olha para você ver, irmãos. Com certeza isso deve ter doído no coração de Jesus, irmãos, porque ele deve ter pensado: poxa, eu fui criado com meus irmãos, eles me conhecem e agora eles estão dizendo que eu sou louco. Oh, irmãos, mas isso não impediu Jesus de fazer a obra de Deus. Olha aqui o que diz no versículo 33. E ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Versículo 34. E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Olha aqui, irmãos, Jesus revelou um segredo. Aí ele estava dizendo: aqueles que vieram até mim, que vocês estão me chamando de irmãos, eles não são meus irmãos, não. Por que Jesus falou isso, irmãos? Porque aqueles irmãos de Jesus, eles ainda não reconheciam Jesus como filho de Deus, eles ainda não eram praticantes da palavra de Deus, então eles não estavam debaixo da vontade de Deus, por isso eles não eram irmãos de Jesus. Aí Jesus diz aqui, ó, no versículo 33, e ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Versículo 34, e olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Olha para você ver a revelação de Jesus Cristo aqui, irmãos. Não é qualquer um que se torna irmão de Jesus Cristo, não, irmãos. Irmão de Jesus Cristo é só aquele que fica debaixo da vontade de Deus, é aquele que obedece a Deus acima de todas as coisas, irmãos. E Jesus Cristo revelou aqui no versículo 35: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Não é, irmãos, aquele que o homem glorifica ele e fica pondo ele lá em cima e tal, e aí ele fica falando que ele é irmão de Deus. Não, Deus está falando que irmão de Jesus Cristo é só aquele que faz a vontade de Deus, irmãos. Então, se você está fazendo a vontade de Deus, você está sendo chamado de endemoniado, de louco, não se importe com isso, continue firme na vontade de Deus. Aqui Jesus Cristo não se importou com o que disseram a respeito dele, irmãos. Ele sabia que ele estava em Deus e que Deus estava nele. Você tem que saber que você está em Deus e que Deus está em você. Eu tenho que saber que eu estou em Deus e que Deus está em mim, irmãos. Isso é o mais importante. O que as pessoas dizem pouco importa, irmãos. Não dê atenção para o que essas pessoas dizem, as vozes estranhas. Não escute as vozes estranhas, escute somente a voz de Deus. Aquilo que Deus fala com você, você tem certeza que é Ele que está falando. Então dê ouvidos, irmãos. Toda vez que você abrir a palavra de Deus e Deus falar com você, dê ouvido para o que Deus está falando. Não importa, não interessa o que o homem está dizendo de você, irmãos. Olhe para o que Deus diz a seu respeito. Todo aquele que faz a vontade de Deus, esse se torna irmão de Jesus Cristo. Amém, irmãos? E vamos lá em Mateus, irmãos. Mateus, versículo 10.
Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 25. Olha o que está escrito aqui, irmãos, olha. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Olha o que Jesus Cristo está dizendo aqui, irmãos. Lá na passagem que nós lemos lá em Marcos, eles não disseram que Jesus tinha Beelzebu e pelos príncipes dos demônios expulsava demônios. Olha aqui o que Jesus Cristo está dizendo aqui, ó, no versículo 25, capítulo 10 de Mateus, versículo 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. É para você agir como Jesus Cristo agiu, irmãos. Não se importe, Jesus não deu importância porque as pessoas estavam dizendo a respeito dele. Ele continuou fazendo aquilo que Deus mandava ele fazer e pronto. Aí diz assim, ó, basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Aí diz assim, ó, se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais os seus domésticos. O que Jesus está falando aqui? Se chamaram ao pai de família. O pai de família era Jesus Cristo. Se chamaram ele de Beelzebu. Quanto mais aos domésticos, quanto mais nós que somos da casa de Deus, vão nos chamar também do mesmo jeito que chamaram Jesus Cristo, irmão. Só que no versículo 26 diz uma coisa aqui, ó. Portanto, não os temais, não tem medo, irmãos. Não tenha respeito pela pessoa que te levanta falso. Não tenha... Como que eu posso dizer? Não se importe, não fique guardando no seu coração aquilo que a pessoa disse. Não mande isso para longe de você. Aqui está escrito assim, ó. Portanto, não os temais, porque nada é encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Por mais que aquela pessoa está dizendo que você não é de Deus, que você está louco, que você está endemoniado, que você está fora de si, você está vivendo a palavra de Deus. Deus disse que, aqui ó, não os temais, porque nada é encoberto. Deus é quem vai revelar quem você é, irmãos, ó, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber. É Deus que vai revelar para todo mundo que você é um filho de Deus, assim como Deus revelou, irmãos, para todo mundo que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Naquele dia Jesus não saiu do foco, irmãos. O alvo dele, ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia, eu vou ter que sofrer maus tratos, eu vou sofrer tudo até eu chegar naquela cruz, mas eu não vou sair do meu alvo, porque eu estou seguindo a Deus e estou obedecendo ao mandamento de Deus. Jesus Cristo não saiu do alvo por causa de ninguém, irmãos. Jesus Cristo não saiu do alvo por causa das palavras que ele ouviu, não saiu do alvo por causa do couro que ele levou, irmãos. Jesus Cristo chegou lá na cruz, e por isso que hoje Jesus Cristo é exaltado, por isso que hoje ele vive à direita de Deus, por isso que ele está lá para sempre com Deus, irmãos, porque em tudo tem, irmãos, ele não deu ouvidos para ninguém a não ser para Deus, irmãos. Então não dê ouvido porque as pessoas dizem, dê ouvido à palavra de Deus, fique com aquilo que Deus diz, irmãos, amém? Para a gente finalizar, vamos lá em João, livro de João no capítulo 1. Livro de João no capítulo 1, diz assim, ó, o verbo se fez carne, que está falando de Jesus Cristo, está escrito assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, versículo 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Olha o que está escrito aqui no versículo 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. É por isso que essa pessoa te chama de endemoniado, irmãos, é por isso que essa pessoa te chama de louco, porque a luz, ela resplandece nas trevas, e a treva não compreende, eles ainda não compreendem. Você sabe, os irmãos de Jesus, eles ainda não compreendiam quem era Jesus Cristo, irmãos, mas você sabia que depois eles se converteram? E o Tiago, que tem aqui no livro da Bíblia de Tiago, ele é irmão de Jesus Cristo, então por parte de mãe, ele é irmão de Jesus Cristo. Então o que acontece? Eles não compreendiam, mas depois eles compreenderam. Essa pessoa que hoje te chama de demônio, que hoje não compreende o que você diz para ela a respeito da palavra de Deus, vai chegar o dia que ela vai compreender, irmãos. Vai chegar o dia que Jesus Cristo vai entrar na vida dela, assim como Jesus Cristo entrou na vida do Tiago, na vida dos irmãos de Jesus Cristo, e eles fizeram até história na Bíblia, irmãos. Vai chegar o dia também que o nome dessa pessoa que hoje te chama de demônio vai ser escrito no livro da
vida, irmãos. Então não se importe, não olhe para isso, não olhe para as circunstâncias, tira os seus olhos das circunstâncias, tira o seu coração das circunstâncias, fica no alvo, fica no foco, fica na palavra de Deus. Aí diz assim no versículo 6, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para que o que era seus e os seus não o receberam. Versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Por mais que a pessoa diga, irmãos, que você é louco, que você é endemoniado, olha o que Deus está falando assim, ó. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. E se Deus está falando que você já recebeu ele, que você crê nele, que você agora é filho de Deus, irmãos, não importa que as pessoas digam não. Fica com o que Deus diz, porque o dono da razão é ele, o dono da justiça é ele. Diz assim, ó, mas todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Versículo 13. Os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, irmãos. A partir do momento que você fez tudo isso, que você creu em Deus, que você o aceitou, que você o recebeu, que você reconheceu Jesus Cristo como filho de Deus, você nasceu de novo e você se tornou um irmão de Jesus Cristo. Então não dê ouvido ao que as pessoas falam, irmãos. Continua no foco, continua para, seja como Jesus Cristo, atinge o seu alvo, entra no reino dos céus, persevera até o fim. Deus diz que se a gente perseverar até o fim, Deus vai nos dar a coroa de glória, irmãos. Recebe essa coroa, persevera até o fim, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu gostaria agora de fazer uma oração, irmãos. E eu quero dizer que eu não me esqueci do livro de oração não, viu, irmãos? Tem mais uns nomes ali para me pôr no livro de oração. E um dia que eu fizer um vídeo aqui mais curto, eu vou colocar o nome no livro de oração das pessoas. Nós vamos estar orando, mas eu oro pelas pessoas que estão no nome, irmãos. Mesmo que não seja no vídeo, eu oro, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar agora a Deus, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro na tua presença nesse momento e eu venho a te agradecer, Pai. Obrigada por sempre consolar o nosso coração, meu Deus. Às vezes não é fácil, Pai, escutar o que as vozes estranhas nos dizem, mas eu peço ao Senhor, apaga essas vozes estranhas do nosso coração, dos nossos ouvidos, dos nossos pensamentos. Nos ajuda a nos lembrarmos somente do que o Senhor diz, Pai. O Senhor diz que todo aquele que recebe a Jesus Cristo como Filho de Deus e crê, se torna irmão de Jesus, se torna filho de Deus. Oh, Pai, nós somos filho de Deus, sim. É por isso que o inferno se incomoda, Pai. Ele se incomoda com a luz, porque nele não há luz, nele só há trevas, e para ele é reservada as trevas eternas, Pai. Mas para nós, Pai, para nós tem o reino dos céus, para nós tem a vida eterna, a alegria, a paz que o Senhor tem nos prometido. Para nós, Pai, o Senhor vai secar todas as nossas lágrimas, meu Deus. O Senhor prometeu e o Senhor é fiel para cumprir. Eu te agradeço pela tua bondade, Pai, com todo ser humano, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, meu Deus. E eu te peço mais uma vez, nos dá força, Pai, para perseverarmos até o fim, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor diz que todos aqueles que creem no Senhor, o Senhor os livra dos inimigos, Pai. O Senhor acampa o anjo do Senhor ao nosso redor e nos livra do mal, nos livra de todo mal, nos ajuda a ganharmos os nossos para o Senhor. Não deixe que as palavras estranhas penetrem no nosso coração e faça morada, Pai. Faça no nosso coração fazer morada a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor more no nosso coração em todo o tempo que nós habitarmos aqui na terra. É o que eu te peço em nome de Jesus. E eu te peço, abençoa todas as pessoas que assistem a esses vídeos, Pai. Fala o coração de cada uma, dá entendimento e conhecimento da tua palavra a cada dia, Pai. Instrui todos nós no caminho que nós devemos andar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Fiquem todos na santa paz. Amém.